Bom dia, muito bom dia, sejam bem-vindos ao programa Fala Jovem pela Rádio Nova Paraisópolis, 87,5. Voltamos depois de um tempo fora. O nosso último programa foi sobre lazer e turismo em favelas, com o Gideão e Delfonso. E hoje o assunto é empreendedorismo, assunto muito pertinente e curioso. E para falar desse assunto, ele que nasceu em uma cidade pequena do norte do litoral, sua mãe morreu quando tinha apenas 3 anos de idade, tinha um pai alcoólatra. Seus vizinhos rotulavam seu futuro, dizendo que iria morrer com apenas 18 anos. Mas resolveu escrever sua própria história. Formado em fisioterapia pela Universidade Paulista, pós-graduado em gestão de negócios e projetos pela Faculdade Anhanguera, atualmente é responsável por toda a parte operacional de restaurantes do maior clube poliesportivo da América Latina, gerindo 17 pontos de vendas. Empreendedor digital, representante comercial de alimentos que abastece inclusive a rede Shining Box e também de hotéis e supermercados. Comigo aqui, senhor Emerson Ferreira de Andrade. Muito bom dia, Emerson. Tudo bem? Bom dia, Leandro. Tudo bom? E aí, como é que você tá? Tudo ótimo. Tá vendo? Eu tive que ter uma cola aqui para poder falar tudo que esse rapaz viveu. Começando, antes mesmo de entrar no assunto empreendedorismo, acho que seria até bom a gente citar cada parte da sua vida que realmente é grande. Como é que foi isso? Na verdade é uma história de vida, né, Lê? Eu nasci em Caraguatatuba, que é uma cidadezinha do litoral norte de São Paulo. Certo. 200 mil habitantes. Você imagina, uma cidade bem pequenininha mesmo. E como você falou, minha mãe morreu quando eu tinha 3 anos de idade. Então a gente morava numa comunidade bem pequena lá em Caraguatatuba. E aí, quando minha mãe morreu, eu tinha um pai que era alcoólatra. E aí ouvia-se aqueles vizinhos falando, né? Nossa, mas esse daí não vai durar não vai chegar nem aos 18 anos. Ou vai se envolver nas drogas, ou porque o pai é alcoólatra, ele vai ser alcoólatra também. E o que as pessoas precisam entender, Leandro, é que não é porque você está inserido no meio que você precisa fazer parte desse meio. E aí, aquilo bem que você disse, eu resolvi escrever minha própria história. Então, quando eu fiz 18 para 19 anos, antes disso, na verdade, eu fui adotado por uma outra família. Mas quando eu fiz 18 para 19 anos, eu decidi que eu queria estudar. Eu falei, não, preciso estudar. E eu entrei numa faculdade lá na minha cidade. Fiquei quase que 1 ano estudando sistema de informação, para depois descobrir que não era aquilo que eu queria. Aí eu falei, poxa, não é o que eu quero. E aí eu tinha um professor de biologia na escola que ele me inspirava muito. Eu falei assim, poxa, se não é sistema de informação, se eu não quero trabalhar com comunicação, com informática, eu vou fazer biologia, porque eu me inspirava naquele professor de biologia. E engraçado que eu estudei mais 1 ano biologia. Meu Deus. E aí eu descobri também que não era aquilo que eu queria. Mas olha que engraçado, Lê. Eu não vejo isso como um erro, eu vejo como aprendizado. Então tudo na minha vida eu tiro como aprendizado. Eu aprendi que eu não gostava de sistema de informação, eu aprendi que eu não gostava de biologia, mas eu precisava descobrir o que verdadeiramente eu gostava. Verdade. E aí eu falei pra minha mãe um dia, eu falei, mãe, eu vou embora porque eu quero estudar fisioterapia. E aí foi aí que eu decidi vir para São Paulo e começar a estudar fisioterapia. Me formei em fisioterapia. Aí você falou assim, poxa, mas ele trabalha no maior clube poliesportivo da América Latina. Sim. Não é com fisioterapia, é com restaurantes. Acabei não exercendo a função de fisioterapeuta. Trabalhei, na verdade, por 1 ano como fisioterapeuta. Para descobrir também que não era fisioterapia a minha paixão. Meu Deus. Que a minha paixão, de fato, era restaurante. Eu acho que todo mundo tem uma paixão e não tem problema nenhum em você descobrir em qualquer momento da vida qual que é a sua paixão. Verdade, concordo. E aí, quando eu descobri qual é a minha paixão, eu falei assim, não é isso que eu quero. E aí foi aí que eu decidi fazer uma pós-graduação em gestão de negócios e projetos. Porque eu entendi que se amanhã ou depois eu quiser voltar para fisioterapia, gestão de negócios e projetos eu vou conseguir usar tanto na área de fisioterapia quanto na área que eu trabalho hoje. E tem dado certo, viu? Tem dado muito certo isso. Outra coisa que a gente gostaria de saber, qual foi o ponto inicial, assim, aquele pontapé que tipo, falou assim, eu tenho que mudar de vida, realmente é isso que eu quero? Quando eu estava em Caraguá, olha que engraçado, né? Já vinha todas essas pessoas falando, olha, que ele não vai conseguir chegar aos 18 anos, que ele vai ser um drogado, ou que ele vai ser um alcoólatra. E aí eu comecei a perceber que os filhos dessas pessoas que falavam de mim começaram a seguir alguns caminhos errados.
Olha que engraçado. Eu falei assim, poxa, eu decidi, na verdade. Eu falei, não é o caminho que eu quero. Certo. Se todo mundo está falando uma coisa, eu vou fazer completamente o contrário. Então, por ver meus amigos se envolvendo com drogas, ou por ver meus amigos se envolvendo com bebidas, alguns deles até presos, eu falei, poxa, não é o que eu quero. E eu decidi. E eu vi que não tinha perspectiva, na verdade. Caraguatatuba é uma cidade muito legal, muito bacana, mas para você passar uma temporada. Mas o dinheiro a gente sabe que está nas grandes cidades. Certo. Então eu tive essa percepção lá atrás. Eu falei assim, poxa, não é a história que eu quero construir para minha vida, não é isso que eu quero para minha vida. E aí foi nesse momento que teve esse ponto de gatilho, foi nesse momento que teve essa decisão de deixar a minha cidade, de vir para uma cidade maior, começar a estudar e buscar um futuro muito melhor para mim. Certo. Através disso, sempre... através disso, é lógico que você deve ter medos, derrotas, vitórias. Qual delas foram? Eu acredito assim, que o medo ele faz parte do processo, né? Certo. Então, todas as pessoas têm medo. Claro que eu tive medo. Quando eu mudei para São Paulo, por exemplo, eu fui morar numa dessas casas compartilhadas. Então, era um quartinho ali com telha brasilite, que no verão, que nem está fazendo calor agora, é insuportável dormir, é insuportável ficar dentro. Mas eu queria me ao mesmo tempo que eu tinha medo, eu queria também me desafiar. Eu falei, poxa, eu via pessoas começando do zero e atingindo o topo. Eu falei assim, então por que eu não posso também começar do zero e atingir o topo? E muitas vezes precisa entender que o medo ele fortalece. Então se você tem medo de alguma coisa e você enfrenta esse medo e você consegue, você conquista, você sai muito mais forte, você sai muito mais fortalecido. Então entender que o medo ele faz parte, mas entender também que você precisa enfrentar o medo. Entendi. E o resultado disso torna-se épico, né? Vamos lá, eu tenho que dar um bom dia aqui para o nosso pessoal da live do Facebook, um bom dia a todos que estão aí que estão nos vendo. E aqui o nosso entrevistado aqui é o Emerson Ferreira de Andrade. Ele está aqui para falar sobre empreendedorismo e estamos batendo esse bate-papo aqui. Emerson, quais seriam os seus projetos futuros? Eu acho que eu ainda estou começando, né? Eu acabei de lançar um canal agora no Instagram. Certo. Comecei a empreender aí de forma online, né? Comecei agora eu peguei uma representação comercial, então a gente está divulgando alguns produtos alimentícios também. Tem projetos aí para no futuro também escrever um livro, contar toda essa minha história de vida, de que sim é possível você sair do zero e atingir o topo também. Eu acho que o importante é a gente não limitar a nossa mente. Quando você não limita a sua mente, você consegue atingir todos os objetivos que você tem para sua vida. Então, eu acho que os próximos passos é isso, dar continuidade nesse projeto online que eu tenho aí no Instagram. Focar agora, eu acho que é um ano de focar mesmo nessa representação, esse ano de 2009. E vamos ver se até o final de 2009, para o início do ano de 2020, eu consigo já começar a dar os primeiros passos, começar a engatinhar já nesse meu livro aí. Uma coisa que é realmente interessante, acho que é até impossível de não falar, que você se formou em fisioterapia. Em algum momento você chegou a seguir a profissão e por que a desistiu dela? É uma história meio triste, né, na verdade, né? Só vamos voltar um pouquinho atrás, antes de eu começar a trabalhar como fisioterapeuta, olha que interessante. E empreender, na verdade, é você conseguir ser visionário. Certo. Tá? E aí, logo quando eu mudei para São Paulo, eu fui trabalhar em um restaurante como garçom. E empreender também é ser oportunista, é aproveitar as oportunidades que a vida te dá, que as pessoas que estão à sua volta te dão. E aí quando eu fui trabalhar nesse restaurante ele pagava 50% da minha faculdade. Eu falei, opa, tem um negócio bom aí. Eu falei, poxa, tem alguém pagando 50% da minha faculdade, eu pagava os outros 50% da minha faculdade, estudando aquilo de fato que era a minha paixão naquele momento, quando eu descobri que aquilo era a minha paixão. E aí eu falei assim, poxa, eu vou começar não vou ficar nesse trabalho, não vou sair desse trabalho. E aí vão surgindo novas oportunidades, né? Olha só, porque empreender é aquilo que eu te falei, é oportunidade. E aí eu percebi que nesse restaurante ninguém falava inglês. Eu falei, poxa, tá aí uma oportunidade para mim crescer dentro desse restaurante, né? E o que eu fiz? Me matriculei numa escola de inglês. Eu falei, opa, vou querer ter destaque nesse lugar aqui. E aí eu fiz um acordo com a menina, com a hostess, que recebia todos os clientes. Eu falei assim, todo mundo que fala inglês, você coloca na praça que eu estive. Na praça a gente chama o local de atendimento no restaurante, né?
no local de atendimento que eu estiver. Porque eu sabia que o garçom não falava inglês. Eu já arranhava alguma coisa. Rolava um destaque. Rolava um destaque. E olha que engraçado, sentava uma pessoa em inglês, eu que começava a ajudar o garçom, que eu comecei como ajudante de garçom, passava a ser o garçom, passava a cuidar daquela praça. Rapidinho me promoveram para garçom. E eu comecei a perceber também que o sommelier, ele não tinha um ajudante. E ele ficava sobrecarregado naquele restaurante. E olha que engraçado, eu falei assim, opa, vou fazer um curso de sommelier. Não deu outra, comecei a me matricular no curso de sommelier numa escola de São Paulo. Falei pro sommelier, estou fazendo um curso de sommelier, quero aprender mais sobre vinho. Ótimo, Armos, eu preciso de um suplente, então vou treinar você para ser esse meu suplente. Então eu dei um salto de um ano de ajudante de garçom para assistente de sommelier. E com tudo isso, a empresa pagando 50% da minha faculdade, né? Aí eu saí desse restaurante, poxa, aí um diretor de hotel foi jantar nesse restaurante, gostou do meu atendimento, na semana seguinte ele trouxe o gerente do restaurante, e ele falou assim, poxa, a gente quer contratar você. Eu falei, ótimo, na verdade eu nem sabia que hotéis tinha restaurante. Ele falou, não, nós queremos contratar você. Eu falei assim, tá, mas tudo bem, eu quero ser contratado, mas aqui eles me pagam 50% da minha faculdade, de todos esses benefícios, tal. Eu falei assim, não, você não está entendendo. Lá eu volto, eu desço você um step, mas eu garanto para você que em um ano eu te dou uma posição de liderança. Eu falei assim, poxa, a proposta era no mínimo interessante, né? Por todo esse período eu continuava estudando, tá, Lê? Por todo esse período eu estava matriculado ainda na faculdade. E aí decidi, falei, poxa, então eu vou para esse hotel. E aí eu comecei a trabalhar nesse hotel e em um ano, de fato, eles me promoveram. E aí eu terminei minha faculdade, e aí chegou o ponto de gatilho, né? Falei assim, poxa, um ano estudando para fisioterapia, trabalhando em hotelaria com restaurante, eu preciso entender se de fato a minha paixão é a fisioterapia, aquilo que eu comecei a fazer lá atrás, ou se de fato a minha paixão é trabalhar com restaurante. Para eu saber disso, eu precisei trabalhar como fisioterapeuta. E aí foi aí que eu trabalhei por um ano no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, que era um hospital que ele mudou o nome hoje, né? E fica ali no Jabaquara. E olha que engraçado, eu sou uma pessoa que se apego muito às outras pessoas. E na posição de fisioterapeuta, isso não é tão bom se você pegar com o paciente. E eu me apeguei com um dos pacientes lá, que estava em coma, inclusive, e ele veio a falecer. E aí eu entendi que, opa, peraí, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Porque é óbvio, nós sabemos que as pessoas um dia elas vão embora, mas a gente nunca está preparado para isso. E eu falei assim, poxa, quer saber de uma coisa? Mas olha que engraçado, nesse intervalo que eu trabalhei nesse hospital, na verdade eu fazia uma pós-graduação que eu trabalhava também, né? Eu não saí do hotel, eu continuei no hotel, então eu consegui conciliar os dois trabalhos. Um ano depois eu falei assim, não, a minha paixão é restaurante. Restaurante é o que eu quero fazer, restaurante é o que eu vou levar para minha vida, é aonde eu quero me aperfeiçoar e eu quero me dedicar. Maravilha. Para as pessoas que estão chegando agora aí de paraquedas aí, ó, estamos com o Emerson Ferreira de Andrade aí, ó. Falar sobre empreendedorismo, rapaz aí com uma história de vida gigantesca. Para você que chegou agora, não fiquem tranquilos que o programa está sendo gravado, estará no Facebook pela página Nova Paraisópolis e também pelo nosso canal no YouTube do programa Fala Jovem. Inclusive se inscrevam lá também, entendeu? Vamos continuando aqui. Vamos lá. Então, falando diante disso tudo, a gente quer saber realmente o que é empreendedorismo. Empreendedorismo. Isso. É uma palavra muito bonita. Eu gosto, existem várias definições para empreendedorismo, mas a definição que eu gosto de usar é você conseguir enxergar algo além que ninguém ainda enxergou e criar uma maneira de envolver as pessoas, de envolver toda uma sociedade de forma que as outras pessoas se beneficiem disso. Eu vou dar um exemplo para você. Não sei se você já viu, tem muito na Faria Lima, aquelas bicicletas Yellow. Muito famosas, ó. Aquilo é um empreendedorismo fantástico. Então, ali é uma região muito movimentada. Então, eles viram a necessidade. E é uma região que tem um trânsito também muito intenso. Então, eles perceberam a necessidade de um deslocamento muito mais rápido através de bicicletas. Trouxeram para a região da Faria Lima e algumas outras regiões aqui de São Paulo essas bicicletas onde você pode pegar ela em qualquer lugar e deixar ela em qualquer lugar.
Isso é empreendedorismo. Certo. O que acontece é que muitas pessoas acham olha, que você precisa de ter dinheiro para empreender, o que de fato não é uma verdade. Você consegue também empreender sem nenhum tostão. Tem uma passagem que o Steve Jobs ele vai fazer um discurso para a turma de formandos de Stanford, e ele fala que e nessa passagem ele fala que ele precisou vender, ele precisava pegar garrafas vazias para ele poder vender essas garrafas vazias, para ele poder se alimentar um pouco melhor. Ou como ele não fazia, ele se matriculou na faculdade, e em determinado momento da vida dele, ele decidiu que os pais deles não tinham dinheiro suficiente para pagar a faculdade para ele, então ele decidiu que ele não ia mais fazer a faculdade. Mas a faculdade ela era aberta, ele podia continuar estudando, mas ele não ia receber o diploma no final. E ele fala, para ele não ser um aluno matriculado, ele não tinha onde dormir. Então ele dormia no chão dos alojamentos dos amigos dele. E que todos os domingos ele andava cerca de 11 quilômetros para poder fazer uma refeição decente num centro Hare Krishna. Ou seja, ele não tinha dinheiro algum e se tornou um dos maiores empreendedores do mundo. E aí você fala assim para mim, Emerson, mas como isso? Como que ele consegue isso? Como que eu vou conseguir empreender sem ter um centavo? E é aí que tá, são as conexões. Você não precisa necessariamente ter dinheiro, mas se você conhece alguém que tem dinheiro, e você vende a ideia para essa pessoa acredita na sua ideia, ela passa a investir na sua ideia. Você começou a empreender do zero. No momento que você tem alguém que acredita na sua ideia, você tem alguém investindo na sua ideia. Você não necessariamente precisou ter o dinheiro, mas teve um investidor. E isso é o bacana do empreendedorismo. Também uma coisa que está bastante em alta também é empreender nesse mundo digital, com tecnologia cada vez mais em alta. Como é que seria empreender na era digital? Eu costumo falar que só não ganha dinheiro com o advento da era digital quem não quer. É fácil assim? É muito fácil, é muito fácil. Eu vou dar um exemplo para você. Já ouviu falar naquele aplicativo OLX? Sim, sim. Você consegue empreender pela OLX. Você compra um produto mais barato pela OLX, vende ele mais caro ali na frente. Simples assim. Muito fácil. Eu vou dar um exemplo para você. Hoje eu tenho um brechó online. Eu vendo roupa usada. Eu vendo roupa usada pelo Instagram. Olha que fácil. Eu vou lá, tiro foto da roupa que eu quero vender, posto a foto no meu Instagram. A pessoa que está lá do outro lado, ela vê a roupa, gosta da roupa, compra a roupa e me paga. Simples assim. Vou fazer um jabazinho aqui. Posso fazer um jabazinho aqui? Fique à vontade. Segue a gente lá, é @miasmabrechó. Vamos lá. @miasmabrechó. Dá uma olhadinha lá. Então assim, eu digo para você que é muito fácil empreender nessa era digital. Mas o que você precisa ter? Uma ideia. O empreendedorismo ele nasce através de uma ideia. Se você tem uma ideia, você precisa da ação, é óbvio. Não adianta você só ter a ideia e ficar com a ideia guardada na sua cabeça. Ideia guardada na cabeça não sai do papel. Se você não sai do papel, você não tem resultado. Certo. Então, são dois fatores para você empreender nessa era digital. Primeiro é a ideia. Cara, se você tiver a ideia, fantástico. Se você tem a ideia, a ação. A ação é colocar em prática a sua ideia. Claro, e aí a gente vai ter alguns outros fatores. Poxa, você precisa ter meta. Você precisa dar uma meta. Quanto eu quero vender? Qual que vai ser o meu público-alvo? Você precisa ter objetivo. Qual que é o seu objetivo em construir uma rede social de vendas? Aonde você quer chegar? Como você vai chegar? E você tem que ter sonhos, né? Eu acho que assim, se você sonhar, já é o primeiro passo para você realizar. Maravilha. Já é o começo. E aí, cara, aí a gente vai falar, hard work, você tem que trabalhar muito para você conseguir conquistar também. Certo. Se você falar assim, Emerson, olha assim, foi fácil montar um brechó online, eu falo para você que não foi fácil, mas surgiu a ideia. Poxa, surgiu a ideia. Vamos fazer esse brechó online. E eu falei, poxa, no começo eu não tinha seguidores, as pessoas não estavam seguindo a gente, estava muito difícil. O que eu fiz? Eu precisei estudar, eu precisei entender o meu nicho de mercado. E olha só, eu não paguei um centavo para poder estudar. Tem a internet do bem e a internet do mal, certo, né? Você concordo. usa ela como você quiser.
eu utilizei a internet do bem. Comecei a pesquisar alguns cursos ali no próprio YouTube de como eu poderia alavancar as minhas vendas utilizando o Instagram. Lá tem uma série de dicas, tem uma série de insights que não custa nada. Nem um tostão. Nada, nada, nada. E você pode utilizar isso para você. E aí teve uma feira, olha que engraçado. Eu falei assim, poxa, eu já estava ali quase que desistindo, né? Poxa, não vou desistir, não está me dando resultado, não está me trazendo a receita que eu espero, estou correndo muito atrás. Poxa, fiz esse cursinho, já de 600 pessoas que eu tinha, eu já tripliquei esse número já dentro do Instagram. Eu falei, poxa, bacana, dá resultado. E aí comecei a ganhar visibilidade. E aí uma pessoa, outra pessoa do Instagram estava fazendo uma feira que só estava convidando todas as pessoas que tinham brechó online. Eu falei assim, poxa, vou participar. Vamos ver o que é isso. Vamos tentar empreender também fora do digital. Certo. O resultado foi espetacular. Eu falei, opa, esse negócio dá resultado. Eu acho que se eu desistir agora, é bobeira. E a gente vem alavancando cada vez mais seguidores, cada vez mais receitas. Então eu acho que a lição que fica aí, você precisa ter um sonho, você tem um sonho, você precisa dar ação para você realizar esse sonho, trabalhar duro e não desistir. Eu acho que assim, uma coisa muito importante também no empreendedorismo é você precisa entender que você vai ter erros. E vão existir erros, mas o mais importante é que quando você errar, você entender que você aprendeu com o seu erro. Parece clichê isso que eu estou falando. Não é, mas não é. Mas quando você aprende com o seu erro, você não vai cometer o mesmo erro novamente. E se você não cometeu o mesmo erro novamente, você cresce, você amadurece, você começa a ter os seus resultados. Entendi. Olha que temos aqui até perguntas aqui para você, senhora. Opa, vamos lá. Aqui é a Andressa. Que conselho você pode dar para as pessoas que querem aprender digitalmente, mas se sentem inseguros com a internet? Olha só, Andressa, a insegurança ela vai existir. Você só vai saber se você de fato vai ter um resultado positivo ou negativo se você fizer. Quando eu comecei a empreender com o Miasma Brechó, eu não tinha certeza se eu ia ter um resultado positivo ou não, certo? E olha que interessante, os custos de você empreender digitalmente é muito mais barato, Alessandra? Andressa, os custos de você empreender digitalmente é muito mais barato do que você montar uma loja física. Uma loja física você vai ter que pagar água, luz, telefone, possivelmente um colaborador. Para você ter uma ideia, no meu brechó online trabalha eu e meu primo, 2 pessoas, mais nada. Então assim, o que eu digo para você, não tenha medo. Se você tem um sonho, se você... Claro, é muito importante você desenhar ele. Coloca ele no papel, desenha quem que é o seu público-alvo, quais são os seus objetivos, quais são as suas metas a curto e longo prazo. Tudo isso é muito importante. Ah, Emerson, mas eu não tenho conhecimento nesse nicho de mercado. Quando eu comecei com o Miasma Brechó, eu também não tinha. E eu vi que o negócio não estava alavancando. O que eu fui fazer? Eu fui para a rede social, eu fui para a internet, fui buscar informação do bem dentro da internet. Certo. Porque a internet ela tem muita informação do mal, né? Você está lá navegando, lá você perde muito tempo no Facebook, você perde muito tempo no Instagram, isso são matadores de hora. Não que eu não use, mas você precisa usar isso com sabedoria, você precisa usar isso para o lado positivo da coisa. Então, o que eu recomendo para você, se você tem um sonho, não tenha medo. Invista no seu sonho. Se você errar, tire isso como um aprendizado. Eu acho que tudo para a vida, quando nós cometemos o erro, você tem que entender o lado positivo. De todo lado negativo de alguma coisa, existe algo positivo que você possa aprender. Então, o que eu digo para você vai fundo, vai sem medo, coloque seu sonho em prática, vá para ação e trabalhe duro. Eu acho que o resultado ele aparece. Respondido, hein, Andressa? Mandado. A Margarida Silva. No começo da sua vida lidou com muita coisa. Como foi ver com um pai alcoólatra em casa? E que conselho você poderia dar para quem está vivendo a mesma situação? Olha só, Margarida, eu vou me abrir com vocês aqui hoje, sabe? Tem algumas histórias que eu tô com alguns amigos meus aqui do lado também, tem algumas histórias que eu nunca contei pra ninguém. Olha só, Margarida, no final da vida do meu pai, eu descobri o quanto eu amava ele. Eu acho que a minha vida inteira eu odiei meu pai por ele ser alcoólatra. Pra você ter uma ideia, Margarida, meu pai chegava em casa de madrugada, ele me acordava pra bater em mim, pra bater no meu irmão, do nada. Então assim, era uma coisa um pouco mais, era uma coisa pesada, não era um pouco mais pesada, era uma coisa muito pesada mesmo. A gente só que eu entendia que alcoolismo é uma doença.
Eu não tinha essa percepção. Então eu passei a odiar meu pai. Meu pai ia pro bar, ele chegava de madrugada, trazia um monte de amigos dele, começava a fazer comida de madrugada para os amigos dele lá em casa e sujava aquele monte de louça e no dia seguinte ele acordava eu cedo porque eu que tinha que fazer toda a limpeza daquela louça. Então assim, durante algum período da minha vida, eu acho que ódio é uma palavra muito forte, mas eu tinha um pouco de raiva dessa situação, mas eu não entendia que alcoolismo era doença. E aí eu precisei sair da casa dos meus pais, ser adotado por uma outra família, para eu poder ter essa percepção, para eu poder ter essa visão. E no final da vida, nos últimos 5, 6 anos de vida do meu pai, já não morava mais com ele, né? Eu percebi o quanto que eu amava ele. E o problema, na verdade, não era eu. O problema era o meu pai, era o alcoolismo do meu pai que eu não conseguia entender. Que conselho que eu dou para você, Margarida? Primeiro é entender que isso é uma doença. Dificilmente a pessoa alcoólatra vai querer ajuda. Dificilmente ela vai entender que isso é uma doença. Hoje, com a visão que eu tenho hoje, eu faria tudo completamente diferente. Eu buscaria entender o meu pai. Eu buscaria tentar explicar para ele o quão mal, o quão prejudicial aquilo é. Eu buscaria tentar levar ele para assistir algumas palestras nesse sentido. Eu buscaria tentar, não sei, de repente um posto de saúde, buscar informação num posto de saúde, de que maneira que eu posso ajudar o meu pai. Mas eu faria completamente diferente, porque isso causa um transtorno não somente para você. Eu imagino que a família inteira deve causar um transtorno, isso para a família inteira. Eu via causar um transtorno para mim, eu via causar um transtorno para o meu irmão. Na vizinhança ali, algumas vezes, até alguns vizinhos precisou acudir o meu irmão, que meu pai queria bater na gente. Então eu sei que isso causa um transtorno para a família inteira. Eu acho que o ponto principal aí é buscar entender. Você está entendendo? É buscar entender o porquê. Por que meu pai bebe? O que está motivando ele a beber? É conversar com ele. Eu acho que é o mais importante. E buscar não ter raiva, e buscar entender que isso é uma doença. Eu acho que é o fator mais importante aí, Margarida, é entender que é uma doença. E uma doença precisa ser tratada. E aí é tentar convencer ele que ele precisa ser tratado também nesse sentido. Respondido aí, Margarida. Vamos lá. Beijos e agradecimentos à participação. Gisele, a Margarida aqui, José Carlos, a Andressa, a Flávia Rodrigues, um beijão, Dion Jesus, aquele abraço, e o pastor Aloísio, que também é locutor aqui da rádio, né, Sônia? Um abraço, pastor. Vamos lá, Emerson, acho que para a gente poder finalizar com essa pergunta, a chave de ouro aqui, como que é trabalhar no Esporte Clube Pinheiros? E também se é possível ser empreendedor sendo empregado? Pergunta muito pertinente, né? Ser empreendedor dentro do ambiente de trabalho a gente chama de intraempreendedorismo. E olha só que engraçado. São esses os tipos de pessoas, os intraempreendedores, aquelas pessoas que dentro da empresa conseguem empreender, que as empresas estão de olho, tá? Certo. Cada vez mais o mercado, cada vez mais as empresas, cada vez mais as companhias, elas estão buscando por intraempreendedores. O que é o intraempreendedor? É aquela pessoa que dentro da empresa tem um destaque, é aquela pessoa que é criativa, é aquela pessoa que sabe fazer acontecer, é aquela pessoa que consegue enxergar o que ninguém mais enxerga dentro da empresa. É fácil ser intraempreendedor? Não é fácil. Por quê? Olha só. Se você é intraempreendedor dentro de uma empresa, e a grande maioria das pessoas, elas não são intraempreendedores. Então, o seu colega de trabalho vai falar assim, opa, peraí, você tá louco, você tá maluco? Por que você está fazendo isso? Olha, se você trabalhar demais, eu vou ter que trabalhar demais também. E eles vão entender que a gente precisa produzir muito. Então, tira o pé do acelerador. E aí, um grande número de pessoas falando isso para você, que é intraempreendedor, que consegue enxergar dentro da empresa, além da que as outras pessoas enxergam, você começa também a tirar o pé do freio. Você está entendendo? E aí, quando você começa a tirar o pé do freio, você se torna mais um colaborador dentro da empresa. Então, o que eu digo para você, olha só, e isso eu levo para minha vida. Quando as pessoas falam que, Emerson, você tá maluco, você vai vender no Miasma Brechó a roupa usada, quem que vai querer comprar roupa velha? Aí eu entendo que eu estou indo no caminho certo. Maravilha. Quando as outras pessoas falam que eu estou maluco, que eu estou louco, aí eu entendo que eu estou indo no caminho certo. O mesmo vale para o intraempreendedorismo. Quando as pessoas falam para você dentro da sua empresa,
Meu, você tá doido, não faz isso que isso não vai... Olha, sua visão, você tá enxergando uma coisa que não tem nada a ver. Que isso, cara? Para de ser criativo, você não tem que ser criativo dessa maneira, dessa forma, não. Aí que você tem que entender, opa, peraí. Se tem alguém falando pra mim tirar o pé do freio, se tem alguém dizendo pra mim que eu tenho que ser menos criativo dentro da empresa, aí que você tem que ser mais criativo. Aí que você tem que entender que você está indo no caminho certo. E é esse o perfil hoje, né, que as empresas estão buscando. As empresas cada vez mais buscam pessoas com esse perfil. É difícil, não é fácil, mas é possível. Agora, trabalhar no maior clube da América Latina tem os seus desafios, né? Não é fácil, todos os dias acontecem coisas diferentes, acontecem novidades, e aí você precisa tomar decisões rápidas. Existem várias decisões ao longo do dia que precisam ser tomadas imediatamente. Uma decisão errada pode colocar tudo a perder, mas uma decisão certa, uma decisão correta, uma decisão planejada, uma decisão estruturada faz com que você colhe os frutos lá na frente. Então, tem o seu lado positivo, claro que tem o seu lado positivo. A gente trabalha um pouco mais do que todo mundo, a gente precisa correr atrás, a gente precisa fazer acontecer, a gente precisa mostrar os resultados, porque, afinal de contas, nós somos uma empresa. Precisa ter esse lado criativo, precisa ter essa percepção de conseguir enxergar daqui, como que vai estar o mercado daqui a 4, daqui a 5 anos, daqui a 6 anos. Então, precisa ter essa percepção também de mercado também. Mas é muito prazeroso. Como eu te disse no começo, foi aquilo que eu escolhi fazer, é isso que me dá prazer. Então, eu acho que enquanto eu estiver vivo, enquanto eu tenho alguns outros projetos aí em paralelo, mas eu acho que esse projeto de trabalhar com restaurantes, isso nunca vai morrer, isso vai continuar eternamente dentro de mim. Maravilha. É uma história de vida bastante extraordinária, Emerson. Inclusive, me faz até pensar em um filósofo, falar de um pouco de filosofia aqui, chamado Sartre. Ele diz uma frase bastante que eu adoro, que é que não importa o que a vida fez com você, importa o que você fez, o que a vida fez de você. E você está mostrando o que realmente a vida fez de você aqui. Eu acho que ao longo da minha vida e até hoje, eu nunca fui, por tudo que aconteceu na minha vida lá atrás, por tudo que me aconteceu na minha vida, eu nunca usei isso como vitimismo, sabe? Certo. Eu não vou querer atingir o topo, eu não vou querer atingir os resultados porque minha mãe morreu quando eu tinha 3 anos. Ou eu não vou querer fazer isso porque meu pai era alcoólatra e me batia. Eu não consigo atingir isso. Não, eu nunca me vitimizei. Pelo contrário, eu utilizava isso como um trampolim. Peraí, olha só, porque minha mãe morreu quando eu tinha 3 anos de idade, agora sim eu quero atingir o topo. Porque meu pai era alcoólatra, agora sim que eu vou querer atingir os melhores resultados. Porque agora que eu vou querer empreender mesmo. Então, na verdade, a grande maioria das pessoas, porque acontece algo extraordinário, algo negativo na vida, não querem ver o extraordinário. Fala assim, não quero porque aconteceu isso comigo, então eu não quero. É o contrário. Se você tem uma dificuldade na sua vida, se você tem alguma coisa que te impede, aí que você tem que mostrar, não, peraí, a vida está me impondo essa barreira, a vida está me impondo esse desafio, eu vou querer atingir o topo, eu vou querer empreender, eu vou querer atingir os melhores resultados, eu vou focar nas minhas metas, tem que ser o contrário. Não ser vitimismo, né? Eu acredito que esse é o ponto de vista para você atingir os melhores resultados. Maravilha. Então, esse foi o nosso convidado de hoje, o Emerson Ferreira de Andrade. Então, deixou o assunto bastante claro para todo mundo aqui. Quero agradecer a presença de todos, inclusive do Emerson, seus amigos que estão aqui presentes hoje, e de todo mundo que colaborou com a live aí e também pela rádio. Agradeço aqui. Muito obrigado, Emerson. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Então, até a próxima.